Glória a Deus. Deus é bom, amém? Que bom, estou vendo alguns rostinhos novos aqui. Que bênção ter vocês conosco. Que privilégio. Queria compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Se você puder, abra sua Bíblia aí em Lucas. Lucas capítulo 19. Deus é bom. Deus. Obrigado, Jesus. Lucas 19, versículo 1. Antes de nós começarmos a ler a palavra, eu queria que nós orássemos, amém? Você quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, nós te glorificamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eis aqui a minha vida, me usa para o louvor da tua glória. Eis aqui a vida da tua igreja, dos teus filhos. Que o Senhor fale conosco, ó Pai. Nós ordenamos qualquer distração do inferno que seja repreendido nessa noite. Em nome de Jesus. Que essa palavra venha como Deus, como uma flecha incendiária, Deus, e venha incendiar o nosso coração com as tuas verdades. Em nome de Jesus eu oro. Aquele que entrou aqui aflito vai sair, ó Deus, com a paz que excede todo entendimento. Aquele, ó Deus, que entrou aqui, ó Deus, aquele que nos ouve, ó Deus, pela internet, ó Deus, que eles sejam curados em nome de Jesus. Ó Deus, que o amor de Deus e que a paz do Senhor, ó Deus, venha a ser estendida sobre este lugar, sobre a vida dos teus filhos, aonde chegar essa transmissão. Que a tua graça e que o teu amor, que a tua presença, que o teu Espírito Santo venha envolver, ó Deus, o lar e a casa. Nós declaramos a cura, nós declaramos, ó Deus, sobre cada lar, sobre cada família, que a salvação de Deus alcançando a cada lar. Em nome de Jesus. Eu creio, ó Pai Deus, pelos olhos da fé, que nós vamos ver, ó Deus, mulheres, homens de Deus, sendo transformados pelo poder do Teu Espírito. Nós cremos, ó Deus, a salvação de Deus alcançando a cada lar, alcançando a cada família. Nós declaramos, ó Deus, liberdade, declaramos salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Amém? Falando nisso, quem estava ontem aqui, gente? Meu Deus do céu. Foi bênção ou não foi, gente? Foi bênção amanhã? Foi bênção amanhã? Deus do céu. Foi poderoso o que Deus falou conosco aqui ontem. Que teatro abençoado. Queria louvar o nome do Senhor pelos nossos artistas aí. Rapaz, o pessoal... Tem, Adrianinho? Que é isso, hein, cara? Meu Deus do céu. Foi bênção demais, cara. Deus abençoe essa equipe. E que eu creio que é só o começo do que Deus vai fazer, amém? Se prepara para Deus levar vocês pelas nações aí. Amém? Foi tremendo, foi tremendo. Só quem esteve aqui ontem, quem pôde presenciar, pôde se impactar com o que Deus falou conosco. Amém? Queridos, vira para a pessoa que está do teu lado e fala bem assim: Deus tem uma missão para você. Amém? Cara, Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para nós. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1. Evangelho de Lucas. Esse pastor é muito doido, né, cara? Aleluia. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Lucas 19, versículo 1. Vamos lá? E chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus,
Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à influência, ou, em algumas versões, à multidão do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Amém? Fala assim com a pessoa que está do outro lado: hoje Deus quer ficar na tua casa. Você quer Jesus na sua casa, meu amado? Você quer Jesus lá? Amém. No mesmo momento desceu Zaqueu, apressando, recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens, Senhor, eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Versículo 9. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Eu quero que eu e você hoje venhamos aprender um pouquinho com Jesus. Olha que interessante, Jesus estava passando na cidade de Jericó, e algo chamou muita atenção de Jesus, ao ponto dele parar no meio da multidão e olhar para Zaqueu. E eu quero que a gente aprenda aqui quais são os valores do reino de Deus. O que de verdade importa para Jesus? Quais são os princípios que Deus quer nos ensinar aqui? O que Jesus quer nos ensinar aqui? Qual que é a paixão de Jesus? O que move Jesus? Eu falei aqui com os servos mais cedo aqui, que a paixão por aquilo que, sabe, a paixão nos move. Por que você é apaixonado? Pelo que você é apaixonado? Se eu falar aqui para os apaixonados aí, antes de casar, os enamorados, você lembra disso? 3 horas da manhã, meu amado, você está bem assim, desliga você. Não, desliga você primeiro. Ó, o Brian até lembrou ali agora, lá, o Brian, lembrou, Brian? Já acordava de manhã, primeira mensagem: bom dia, como que você está? Não sei, dormi agora. Mas a paixão nos move, nos faz ter o foco, não tirar da cabeça, não esquecer. E eu quero que a gente aprenda aqui o que movia Jesus. Jesus estava no meio da multidão, seguindo a sua rotina normal, no seu dia a dia. Imagina você indo para o trabalho, você indo para a sua faculdade. Jesus estava indo ali, chegou na cidade de Jericó, e de repente algo chamou a atenção de Jesus. Um homem pecador, um homem ao qual a sociedade menosprezava. Eu acho interessante porque hoje nós vivemos num mundo da internet, né? Um mundo que nós temos, o importante não é o que se fala, o importante é quantos seguidores você tem. No mundo onde nós perdemos os princípios e valores, o importante não é quem você é o que você aparenta ser. Mas Jesus quer nos ensinar um princípio aqui tão poderoso e tão simples, tão verdadeiro. Fala assim para a pessoa que está do teu lado: Jesus, Ele ama pessoas. Jesus, o nosso Deus, Ele ama pessoas. No meio de uma multidão, popstar. Hoje em dia eu acho bacana, né?
Nós somos uma geração que antigamente, deixa eu tirar aqui, eu vim de uma família em que, ao invés de nós ficarmos assim, ó, na minha época, meu pai ficava assim, ó. Lembra disso, Tatá? Eu quero te fazer essa pergunta: o que te move? O que incendeia o teu coração? Jesus quer nos ensinar isso. Hoje, os popstars aí, você vê aí alguns momentos, eles passando no meio da multidão e tanto paparazzi, né? Tantas fotos, tantos flashes. E talvez em algum momento você vai ter a sorte dele passar por você e ver você com uma camisa estendida e ele autografar a sua camisa do time ali. Talvez a sua criança, né, vai ali receber um abraço. Mas eu acho interessante porque o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores, imagina, naquele tempo, ele era um popstar, cara. Uma multidão seguia Jesus. Se tivesse flash, se tivesse Instagram, a gente estaria ali, deixa eu tirar uma foto com você. E Jesus, contrariando toda a expectativa, toda a narrativa daquele povo, Jesus olha para cima, vê um homem pequeno, de baixa estatura, que tomou uma atitude que chamou a atenção de Jesus. Jesus para tudo, Jesus para a sua rotina, Jesus muda o seu itinerário e fala o que? Ô Zaqueu, desce aí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está disposto a chamar a atenção de Jesus neste lugar, nessa noite? Eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem? Será que Jesus pode entrar no seu itinerário? Será que Jesus pode mudar os seus planos nessa noite? Jesus quer te usar, querido. Deus quer te usar como instrumento. Um homem pecador, mal visto pela sociedade, Jesus foi até julgado, um cobrador de impostos. Mas Jesus falava assim: hoje me convém, Zaqueu, pousar na tua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para mim aqui, por favor. E dê de presente toda a tua atenção aqui. Por que Jesus te salvou? Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Assim como Zaqueu, ele olhou para você um dia. Você lembra disso? Você estava destruído, jogado, procurando um sentido na vida, procurando preencher o vazio. Eu já contei aqui a minha história várias vezes. Eu estava no meio do rock, chapado. Aí o Espírito Santo de Deus, um colega meu esbarrou em mim e falou bem assim: o que você tem? Eu falei: o que você tem o quê, cara? Não, você é diferente. Na mesma hora o Espírito Santo de Deus me encontrou ali. Ele falou bem assim: não adianta você tentar se envolver ou se misturar, porque você tem a marca da promessa. Eu lembro que naquele momento ali eu voltei para casa chorando. Sabe, Deus nos encontrou nos piores momentos da nossa história, mas Zaqueu tomou uma decisão, algo diferente. Nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender com Jesus, cara. Quais que são, sabe, os princípios do reino. Os princípios do reino é você estar com pessoas, é amar aquilo que Jesus ama.
Fala assim comigo: os valores do reino de Deus são diferentes. Os valores desse mundo, ele nos ensina totalmente contrário aos valores do reino de Deus. Se você puder, abra aí Apocalipse capítulo 18. Vamos juntos aí passear. Apocalipse capítulo 18, versículo 11. Meu Deus, preciso de um óculos, gente. Olha os valores do mundo. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais comprava a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedra preciosa, de pérolas, de linho fino e de púrpura, de seda e de escarlate, todo tipo de madeira de cedro e de todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, a canela, especiarias, perfume, mirra e incenso, e vinho, azeite, flor de farinha, e trigo e gado, ovelhas, cavalos e carros e escravos, até almas de homens. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nos valores da Babilônia, nos valores deste mundo, o homem está em que posição aqui? Na última posição. Você percebeu aqui? Eles choraram por quê? Porque eles estavam perdendo a venda de quê? De ouros, especiarias e até almas de homens. Mas vamos ler quais são os valores do reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 18. Abra aí a sua Bíblia, só passe um pouquinho adiante. 21, 18. Olha que interessante. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao de vidro límpido. Vamos lá para o versículo 21. As 12 portas eram 12 pedras, cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como um vidro transparente. Os valores deste mundo caído não é o homem, é o que você tem. Mas os valores do reino de Deus, sabe? O homem vai andar sobre as ruas de ouro, Onias. Você entende isso? Aquilo que tanto você tem colocado, olha para mim aqui. Qual é a sua prioridade? Você está tão preocupado com tantas coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar. Mas uma coisa só é necessária: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força e com teu entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que a palavra do Senhor fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Por que você está abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Se você deixar, meu amado, você vai ser corrompido com os valores deste mundo. Os valores do reino de Deus são diferentes daquilo que nós pensamos. Jesus mostrou isso. E não espere que as pessoas vão reconhecer isso. Ah, nossa, como ela é boazinha. Nossa, como ele é bonzinho, né?
Ele tem paciência, ele ama os outros. Ei, não pensaram assim de Jesus. Ei, quem? Esse aí é aquele que vai governar Israel? Ele está entrando na casa de um pecador. Porque os valores de Jesus são diferentes dos valores deste reino. Aqui nesse reino do mundo, Lérica, o importante é com quem você anda, se você tem influência, se você tem dinheiro, a marca que você usa, a etiqueta, a marca do sapato que você usa. Deixa eu te falar uma coisa. Para o reino aonde nós vamos, nada disso entra. Sabe o que acontece, querido? Nós estamos aqui de passagem. Você está aqui de passagem. E eu oro para que os princípios e a vontade de Deus se cumpra sobre a tua vida. Júlia, que bom ter você aqui, filha. Eu oro para que a vontade de Deus se estabeleça sobre a tua vontade, sobre a vontade da tua vida, sobre as suas próprias vontades. Talvez você está lutando para ter as coisas, você está lutando. Eu não estou dizendo que você não tem que correr atrás, eu não estou lutando, não estou dizendo que você tem que lutar, sabe, para vencer e para romper, não. Mas uma coisa só é necessária: buscar primeiro ao Senhor. Ama o Senhor, a teu Deus, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ei, Ele está dizendo para você, cara, que é melhor você se importar com quem Ele se importa. Jesus parou o cronograma, Jesus parou o cotidiano dele, porque alguém chamou a atenção. E a multidão falou bem assim: que Deus é esse ridículo que ele está fazendo? Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia em momento nenhum fala que a igreja, a Bíblia fala em momento nenhum que os perdidos têm que vir até a igreja. A Bíblia fala que é a igreja que tem que ir até os perdidos. O que Jesus quer nos ensinar aqui, querido? Sabe que Zaqueu, mesmo sendo um pecador falho, ele tomou uma atitude que chamou a atenção de Jesus. E eu oro para que Deus venha mudar os seus planos. Deus venha mudar o seu itinerário. E você venha se importar com o que de fato importa para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem sido movido pelas circunstâncias desse mundo, pela aparência, você vai achar que você está bem na finta quando você usar um tênis de uma marca renomada. Mas não. O nosso Deus não vê a aparência, o nosso Deus vê o nosso coração. Tem muitas pessoas aqui que têm atraído o coração de Deus, não é porque usam roupas de marca, porque têm ouvido a voz de Deus e obedecido. Os valores do reino são diferentes, amém? Deus mudou o itinerário por causa de uma pessoa, por causa de um ser humano, por causa de um homem pecador. Você pode virar para a pessoa do teu lado e falar bem assim de novo: Jesus ama pessoas. Se Jesus ama pessoas, o que de fato Ele quer que eu e você amemos? Qual é a sua missão? Qual é o teu propósito? O que tem parado o seu cotidiano? O que tem mudado, sabe, o teu foco? Você está tão preocupado com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. Tantas coisas têm tirado o teu sono. Você tem trago tanta preocupação para a tua vida. Está na hora de você se livrar dos fardos e entregar nas mãos do Senhor e começar a fazer a vontade dEle.
Sabe o que eu acho lindo? É que Deus, Ele não escolhe Ele não escolhe aqueles que são, sabe, capacitados nisso. Ele escolhe os improváveis mesmo. Vira para a pessoa que está do teu lado, fala bem assim: você é um improvável. Mas fala assim: Deus quer te usar. Deus quer te usar, meu irmão. Mas primeiro Ele quer nos mostrar o que de fato, quais são os princípios e valores que nos movem. O que é bênção para você, meu irmão? O que é ser abençoado? O que é bênção para você? O que é bênção para você? Talvez bênção para você é você chegar aqui na igreja com um carro do ano. Talvez bênção para você é você comprar uma calça de marca, ao qual é um valor de um salário mínimo. O que é bênção para você? Nós trocamos os valores, porque nós entendemos, porque nós temos uma casa, nós temos um carro do ano, nós temos uma calça de marca, e que isso Deus está nos abençoando, e glória a Deus. Eu não estou pregando aqui a favor da pobreza, não é sobre isso. Eu estou falando sobre o reino de Deus, sobre aquilo que realmente importa para Jesus. Qual é a sua missão? O que te move? Uma pessoa abençoada é uma pessoa que vive em comunhão com Deus, que busca e obedece os seus mandamentos, e que por consequência recebe bênçãos diversas. Você sabe qual é a maior bênção que você tem, meu querido? É você acordar de manhã e falar: Espírito Santo, fique à vontade aqui. Você sabe qual é a melhor bênção que você tem? É quando você recebe o Espírito Santo de Deus aqui dentro. É quando você tem a sua vida transformada. Você olha, você não tem motivo para glorificar, mas você fala: eu sei para onde eu vou, eu sei em quem tenho crido. O que eu estou vivendo, sabe, o que eu estou ali presenciando não define, o que eu uso não define quem eu sou. Agora, quem eu sou em Cristo Jesus define a minha imagem, define quem eu sou. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu fui encontrado por Ele, eu agora fui redimido, eu tenho um propósito de vida. Esses são os valores do reino de Deus. É por isso que você vê pessoas com muito pouco vivendo o extraordinário de Deus, e pessoas com muito perdidas sem saber o que fazer, dia após dia na igreja, mas perdidas, sem direção. E uma coisa só é necessário: Ele para tudo, Jesus para tudo por causa de um pecador. E a multidão fala bem assim: quem é esse? Se ele soubesse quem é Zaqueu. O que te move? Nós somos uma igreja, sabe, em células, porque não é que a célula é o melhor modelo, não, sabe? É porque ao que se aproxima mais do modelo de Jesus, vida na vida, pessoas sendo ganhas através do seu testemunho. Sabe o que muda pessoas? Não é a pregação de púlpito, é o seu testemunho falando: eu era pecador, eu era viciado, Jesus me encontrou, Ele me encontrou, eu subi na figueira brava, Ele mudou a minha história. Você já é um pregador, você já é um testemunho vivo do que o Deus pode fazer. Pastor, não sei o que falar. Fala do que Deus tem feito na tua vida, só isso. Fala: eu tinha tudo para estar morto agora, meu amado,
Eu não tinha, mas eu encontrei Jesus, sabe, no fundo do poço Ele me encontrou. E eu posso dizer uma coisa, eu não sei muito dele, mas eu estou conhecendo Ele, e cada vez mais que eu conheço Ele, eu me apaixono por Ele. Eu quero dividir isso com você, eu quero dividir o que Ele tem feito por mim. Eu tenho recebido testemunho de pessoas que têm tido a sua vida transformada pelo poder do amor de Jesus, cara. E Deus quer usar você. Jesus nos ensina aqui que o princípio dele não era agradar a multidão, o princípio dele não era corresponder à expectativa das pessoas. O princípio de Deus, o que ele queria era agradar o Pai, agradar a vontade de Deus. Foi para isso que Deus te escolheu. Você está aqui, amém? Vira para a pessoa que está do outro lado, vira assim, com respeito, mas com amor, mas com autoridade, aponta o dedo na lata dele e fala assim: Deus te escolheu. Deus te escolheu, Deus te levantou, Deus te separou. Por que você está preocupado com tantas outras coisas se uma só é necessária? Existe um bairro para ser ganho para Jesus, e como igreja eu não vou conseguir, eu como pastor não consigo, mas nós como célula, como líder de célula, nós vamos alcançar esse bairro para Jesus. Nós não conseguimos sozinhos. Nem Jesus falou que ele encontrou 12 homens que a sociedade menosprezava, cuidou dele, discipulou eles, falou assim: agora vão e façam discípulos. E por isso que nós estamos aqui. Será que esse evangelho que nós estamos vivendo é o evangelho que tem agradado a Jesus? Zaqueu teve um encontro com Jesus e a sua atitude chamou a atenção de Jesus. Isso fez ele perder muitas coisas. Tudo aquilo que ele tinha conseguido, porque extorquia as pessoas, ele começou a perder as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, ei, se você é cristão e você não tem perdido nada, por amor de Jesus, você tem que reavaliar o seu cristianismo. Porque evangelho é morte, cara. Mas é vida eterna. É uma morte para este mundo, mas é a certeza que nós vamos morar com Ele na eternidade. Eu não sei o que você tem perdido, mas deixa eu te falar uma coisa, vai valer a pena. Perde o seu orgulho, perde o seu orgulho, perde a sua reputação, meu amado. Esquece, Jesus não estava preocupado com a reputação dele, ele estava preocupado com Zaqueu, e por isso que nós estamos ouvindo dessa história. Zaqueu tomou uma atitude que hoje nós estamos falando da história de Zaqueu. E eu oro para que lá na frente pessoas possam falar o teu nome, falar: não, eu conheci aquela mulher, aquele homem, e ele teve a sua vida transformada pelo amor de Jesus. Não sei o que aconteceu com ele, mas ele encontrou com um homem chamado Jesus. Isso mudou a sua história. Zaqueu tomou uma decisão, falou: Senhor, não tem aquela canção que a gente canta? Tudo que eu tenho aos teus pés. Talvez se Zaqueu fosse vivo, vivo é ótimo, né? Se Zaqueu estivesse, não faz meme, tá? Cadê? Brian? Talvez se Zaqueu estivesse no nosso tempo, talvez Zaqueu cantaria essa canção. Porque ele teve um encontro real com Jesus. Isso fez mudar a história de Zaqueu. Pastor, por que você está falando isso comigo? Porque o evangelho não te promete riqueza. O evangelho te promete salvação. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 9, declarou Jesus:
Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas teve um rapaz que morreu aqui em André Carlone. Morador aqui do bairro. Ele se enforcou e tirou a própria vida. Aí você vai falar: ah, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. A pergunta é: o que você tem feito? Quantas pessoas que estão morrendo no Brasil e você fala bem assim: ah, o que eu tenho a ver com isso? Repete comigo: tudo. Sabe por quê? Porque eu e você temos a palavra de vida eterna. Nós temos a mensagem de boas novas. Jesus mudou o itinerário dele, Jesus mudou a rota por causa de um pecador. E você está tão preocupado com tantas coisas que você parou de perceber o que de verdade importa. O que de verdade importa é que através da sua vida Deus quer cuidar, Deus quer sarar outras pessoas, Deus quer salvar outras pessoas através do seu testemunho. Pastor, como assim? Eu quero te contar uma história. Uma vez eu vi essa história e eu achei muito interessante. Uma ovelha deu à luz a um cordeiro. E por algumas vezes a ovelha ela rejeita o cordeiro imediatamente. E o pastor, olha para mim. E o pastor imediatamente intervém. Porque se ele não intervir, mãe, aquela ovelha certamente vai morrer. E o pastor prontamente pega aquele cordeiro, leva para casa, coloca ela perto do fogo, para que ela se mantenha aquecida, pega uma madeira, uma mamadeira e começa a alimentar aquele cordeiro. E eu acho interessante que durante os dias o pastor pega aquela ovelha e coloca ela no peito dele. E começa a conversar com ela, a declarar palavras para ela. E essa conexão se torna muito forte. E aí quando ela se sente, quando ele vê que ela está bem aparentemente para ser inserida novamente no rebanho, ele como pastor leva novamente ela para o rebanho e ela é inserida. Porque se ele deixasse, se ele não intervisse, certamente ela ia morrer. Mas sabe o que eu acho interessante? Depois que o pastor pegou nas mãos, segurou, cuidou, ele se coloca ali, eu já virei até meme por causa disso, né? Ele se coloca ali perto do campo e começa a chamar as ovelhas. E prontamente, você sabe quais são as primeiras ovelhas que correm para o lado do pastor? São as ovelhas rejeitadas. Porque elas conhecem a voz do pastor. Elas têm segurança na voz do pastor. E deixa eu te falar, eu sou essa ovelha rejeitada. Um dia ele me encontrou. Ele cuidou de mim, me fortaleceu, me colocou de novo no rebanho. Assim como eu e você, ele nos encontrou nos piores momentos da nossa história. Nos piores momentos da sua vida, ele te encontrou. Você foi rejeitado e ele como um pastor interveio, porque ele sabia que você ia morrer. Ele levou você para casa, cuidou de você. Te aqueceu, te colocou no colo, te falou palavras. E sabe o que eu acho interessante? Agora ele te dá um novo destino, ele te dá um propósito.
João capítulo 10, versículo 27. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E elas me seguem. Sabe, não é porque Jesus ama mais os rejeitados, não é isso. A questão é que os rejeitados foram cuidados pelo pastor. E conhece a voz, e conhece, sabe, e confiam no pastor. Nos piores momentos da sua história, Deus te encontrou. E agora Deus te dá um destino, te dá um propósito. E deixa eu te falar, você cresceu, você ficou forte, ao ponto que agora você acha que você consegue andar até sem Ele. Mas talvez hoje Deus está falando com você nessa noite: ei filho, volta para casa, eu tenho um propósito, eu tenho vida para você. Talvez você se perdeu na caminhada, e você nem reconhece mais a minha voz. Mas eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele é o único que tem a vida eterna para você. Ele é o único que tem um propósito para você, sabe? Ele chegou na vida de Zaqueu e mudou a história de Zaqueu. Hoje houve salvação nessa casa porque houve uma atitude de Zaqueu. Deixa eu te falar, quando Jesus te encontra, querido, tem que haver uma resposta, tem que haver uma decisão. Zaqueu falou que hoje, se eu tenho defraudado alguém, Senhor, hoje eu restituo. Sabe o que Jesus falou? Hoje houve salvação na casa de Zaqueu. Uma nova filiação. Um propósito. Deixa eu te falar, eu oro para que, assim como a vida de Zaqueu está sendo como exemplo para nós, eu oro para que a sua vida seja um exemplo para essas pessoas aí fora. Que você pare de se esconder atrás de uma religião morta. Eu não oro para que Deus tire você do meio da tempestade, mas que você desfrute da presença do Senhor em meio à tempestade. Deus quer usar a sua dor. Deus quer usar a sua dor. Ele é especialista em sarar feridas para te dar um propósito. Deixa eu te falar, tem pessoas aqui nessa noite que talvez falaram bem assim: meu Deus, eu me perdi, eu estou sem direção. Mas Deus é especialista, cara, em encontrar as ovelhas perdidas, as rejeitadas. Te dá um novo nome, te dá um destino, te dá um propósito. A pergunta é, eu quero te fazer uma pergunta, 3 perguntas aqui. A grande comissão é para todos. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Vamos ler juntos aí, depois você lê em casa, eu vou ler aqui para ficar mais didático. A grande comissão. Essa é uma ordem de Jesus para todos. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanente convosco até os confins da terra. Será que nessa noite Deus pode entrar no seu itinerário e mostrar para você o que de fato verdadeiramente importa para Ele? Será que assim como Zaqueu você pode chamar a atenção de Jesus? Será que Ele pode contar com você? Eu quero te fazer essa pergunta, 3 perguntas. Onde você está? Aonde você está? A terceira pergunta é: onde está o seu irmão? Jesus se importa com quem está do teu lado. E a terceira pergunta é: você está disponível? Será que Deus pode contar com você? Se coloque de pé nessa noite. Pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para
para fazer coisas para Ele. Talvez você faz parte de um ministério. Talvez você tenha se apoiado, na ilusão que você está fazendo algo para Jesus. Não. Deus não te chamou para fazer coisas. Quando chegarmos naquele grande dia, Ele vai te perguntar: cadê os seus frutos? Cadê o seu irmão? Onde você está? Será que ele pode contar com você? Onde está o teu irmão? Aonde você está? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Deus não te chamou para fazer coisas, cara, para Ele. Deus te chamou com um único propósito: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa não é uma sugestão, é uma ordem de Jesus. Sabe por que nós somos uma igreja em célula, querido? Porque, é a eclésia dada ao povo novamente. É a igreja para fora. Se nós estamos esperando que agora, não, pastor, eu sirvo no ministério. Naquele grande dia Ele não vai perguntar se você é de direita, de esquerda. Se você serviu no ministério, Ele não, me mostre as suas mãos, cadê os frutos? Ei, deixa eu te falar, você é cristão há quantos anos? 15 anos? 5 anos? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Porque talvez você está tão envolvido em fazer as coisas para Deus, esqueceu de fazer as coisas com Deus. Você está tão preocupado com o que a multidão está pensando de você, que você se esqueceu do que de verdade se importa para Deus. Você se esqueceu para onde você está indo. Será que Ele vai perguntar para você se você é calvinista ou arminiano? Eu não estou dizendo que a gente precisa não buscar conhecimento. Busca conhecimento, desde que isso tenha um propósito de ganhar pessoas para Jesus. Isso é só distração, isso tem tirado você do foco. O único foco é ganhar pessoas para Jesus. Ele não vai perguntar, meu irmão, o que você fez para mim? Onde eu estava? Não, Senhor, no teu nome eu profetizei, eu cantei, eu até preguei, Senhor, eu era pastor, Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você se importou com tudo, menos com o que eu amo. Eu amo pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Morreu um menino aqui essa semana passada. Ele tirou a sua própria vida. E onde você estava? Se você é cristão, por que você não tem proclamado daquilo que Deus tem feito na tua vida? No mínimo, se você está caminhando na igreja há 5 anos, no mínimo você tem que ganhar uma pessoa para Jesus. 5 pessoas era para estar aqui. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas conheceram o amor de Jesus através da tua vida? É isso que verdadeiramente importa. É isso que importa. É isso que importa para Jesus. São os frutos. Ei, deixa eu te falar, ele encontrou um endemoniado gadareno. Talvez a tempestade que você está passando seja para que você volte para o propósito de Deus. Os discípulos passaram por uma tempestade, mas logo depois ele estava dormindo, ele acordou, acalmou a tempestade, Érica, e o endemoniado gadareno foi salvo. Sabe o que aconteceu? Porque Deus não se move por sentimento, nem pela sua necessidade. Deus se move por um propósito. Um homem endemoniado foi salvo para Jesus, e ele ganhou uma cidade chamada Decápolis para Jesus. Ele não sabia teologia, ele não sabia curso do CCM, mas ele foi alcançado por Jesus, e ele proclamou o evangelho. Isso transformou pessoas. Uma mulher foi encontrada no poço por causa da sua vergonha, do seu pecado. Jesus encontrou ela. E sabe o que aconteceu? Ela chamou muitos para conhecer Jesus através do seu testemunho.
só isso, cara. É só isso. Jesus parou o itinerário. Jesus estava indo a caminho de Jericó. Chegou, um homem pecador subiu, chamou a atenção dele. Produzis frutos de arrependimento. Uma coisa só é necessária: ame o Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Ah, pastor, sou tão falho, sou tão pecador. O que diria Isaías capítulo 6 versículo 8? Ele teve um encontro com Jesus. Ele falou: ah, Senhor, eu sou pecador, eu sou tão falho, os meus lábios são, sabe, Senhor, eu habito num povo de impuros lábios. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Jesus veio com uma tenaz, tocou nos lábios de Isaías. A gente não tem desculpa, cara. E Jesus naquele momento começou a procurar: quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías só teve uma atitude, prostrado em adoração. Ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu te falar, Daniel morreu enforcado. Quantas pessoas aqui, André Carlone, estão presas nos vícios, na depressão? E você está perguntando se ainda nós somos uma igreja em célula, o que nós devemos fazer? Você está calculando ainda se você vai entrar no ministério? Pelo amor de Deus, irmão. Tem pessoas morrendo aí. O que você tem a ver com isso tudo? Será que ele conheceu o Evangelho? Será que ele conheceu o amor de Jesus? Quantos Daniéis vão precisar morrer aqui no nosso bairro? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ei, você não trouxe ninguém para a igreja não? Deixa eu te dar um testemunho simples aqui, ó. Lucas trouxe como que é seu nome, amado? Diego. Lucas está caminhando agora. Oh meu Deus, oh meu Deus, o que está acontecendo com nós como igreja? Quantos Daniéis vão precisar morrer? Mas Deus muda o itinerário. Deus falou: não, o importante para mim são aqueles perdidos. Encontrou como uma ovelha perdida, cuidou de você. Agora ele fala o seguinte: vai, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Nós não queremos encher o templo, nós queremos que mais pessoas sejam salvas por este amor que você encontrou um dia. E qual a decisão que você vai tomar hoje? O Lucas já está aqui, ó. Já trouxe um convidado. Falou: vamos lá conhecer esse Deus que eu provei um dia e tem transformado a minha vida. O que você tem feito? Quantas pessoas você tem ganho para Jesus? Você está calculando ainda alguma coisa? Você está perguntando ainda? Eu oro para que nessa noite Deus venha te levantar como uma resposta para essa geração. Eu passei aqui agora, ó, antes de nós, tinham vários jovens enchendo a cara, bebendo, usando todo tipo de droga. O que nós como igreja temos a ver com isso? Tudo. Porque você talvez passou ali na frente, não teve coragem de orar por ele. Você não teve coragem de chamar ele para sua célula. Para que céu você está indo? Será que Jesus estava, se fosse Jesus, ele se importaria em estar aqui no culto ou estar lá pregando para eles? Quais os valores que tem se movido você, movido o teu coração? Você está preocupado com tanta coisa, menos com aquilo que Deus importa. Deus ama pessoas, Deus ama os perdidos. Assim como Ele te encontrou o dia, Ele quer que você proclame do amor dEle.
Nós não queremos encher a igreja. Nós não queremos somente que as células cresçam. Nós queremos que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, através da tua vida, meu amado. E a pergunta que Deus faz nessa noite, se você está disponível, se Ele pode contar com você. Se você não quer ser um mero religioso, onde acha que, sabe, vir para a igreja te torna cristão. Vir para a igreja não te torna cristão. A palavra é ide, não é vinde. A palavra é ide e não vinde. Fecha os teus olhos aí, querido. Será que Deus pode contar com você? Será que você está disponível? Será que Ele pode contar com você para que mais Daniéis não se vão sem conhecer o Evangelho? Sem conhecer o amor de Deus? Ah, pastor, eu estou tão cansado. Ah, pastor, eu tenho tantas falhas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ele usa os improváveis. Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto nós adoramos o Senhor com uma canção, eu quero que você faça essa oração de entrega ao Senhor. Se você está aqui disponível, dizendo: Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo. Coloca a mão no teu coração aí. Comece a entregar a tua vida diante do altar nessa noite. Comece a declarar. Comece a entregar a tua vida diante do altar do Senhor nessa noite. Comece. Sonda-me, Senhor.